Virgínia aparece sozinha e seus stories, sem as filhas. O que aconteceu com Maria Flor? Porque a filha caçula simplesmente desapareceu das redes da mãe. Zé Felipe proíbe a exposição da filha Maria Flor na internet e Virgínia dispara. Agora eu só mostro o que eu posso. Prepare-se para mergulhar em um dos dramas mais intensos do canal, acompanhe cada reviravolta. Da proibição que silenciou Virgínia ao desabafo emocionante de uma mãe que viralizou. Será que a mãe digital foi longe demais? Ou Zé Felipe e sua família cruzaram a linha da liberdade de expressão? Então, para não perder nada, já se inscreve no canal e vem com a gente. A tela do celular de milhões de fãs permaneceu inexplicavelmente vazia. Maria Flor, a filha caçula de Virgínia Fonseca e Zé Felipe, que antes preenchia cada story da mãe com sua graça e espontaneidade, simplesmente desapareceu. Onde estava Maria Flor? Por que não aparecia mais? O silêncio inicial de Virgínia apenas adicionou camadas ao mistério, transformando a quietude digital da pequena em um burburinho ensurdecedor. O que era curiosidade logo se transformou em apreensão quando Virgínia, conhecida por sua transparência com os fãs, publicou uma frase enigmática que serviria como estupim para o drama que se desenrolaria. Agora eu só mostro o que posso. A declaração, vaga e carregada de um subtexto de limitação, confirmou que algo estava, de fato, acontecendo nos bastidores da vida da influenciadora. A fofoca, antes um sussurro, ganhou proporções de gritaria. Logo se espalhou que o incômodo vinha do pai de Maria Flor, Zé Felipe. Ele, até então mais permissivo com a exposição das filhas, estaria reconsiderando a superexposição da caçula, especialmente depois de uma conversa séria com seu pai, o cantor Leonardo. A figura de Leonardo, conhecido por sua vivência na fama desde cedo, emergiu como um catalisador silencioso, mas poderoso, nessa equação familiar. Sua preocupação com o impacto da fama precoce na vida de Maria Flor, somada à sensibilidade de Zé Felipe, que talvez só agora percebia o peso da exposição contínua da filha, culminou em uma decisão drástica. Zé Felipe, motivado por um instinto paterno de proteção e pelo conselho de seu pai, proibiu a aparição de Maria Flor nas redes sociais de Virgínia sem sua prévia e explícita autorização. Para Virgínia, a decisão de Zé Felipe foi um golpe avassalador. Acostumada a compartilhar cada aspecto de sua maternidade com seus milhões de seguidores, e tendo construído uma marca pessoal sólida em torno de sua identidade como mãe digital, a proibição foi percebida como uma amputação. Em seus desabafos mais velados com pessoas próximas, ela expressou a dor de ter a liberdade de mostrar sua filha ceifada, sentindo como se estivessem arrancando uma parte do que ela é. A tristeza era palpável. E a alegria que Maria Flor trazia para seus vídeos agora era substituída por um vazio melancólico, anunciando o início de uma complexa batalha que transcenderia o âmbito familiar e ganharia contornos legais e públicos. A decisão inicial de Zé Felipe de restringir a exposição de Maria Flor nas redes sociais de Virgínia rapidamente evoluiu de uma disputa familiar para um embate jurídico. O passo seguinte, e um dos mais significativos na escalada do conflito, foi o envio de uma notificação extrajudicial por parte dos advogados de Zé Felipe. Esse documento formalizava a exigência de autorização prévia para qualquer aparição de Maria Flor nos conteúdos digitais da mãe, transformando o atrito pessoal em uma questão de direito e dever. A notificação, em sua essência, era uma tentativa de estabelecer um controle legal sobre a imagem da criança, refletindo a crescente preocupação do pai com o bem-estar da filha no universo digital. A situação atingiu um ponto de não retorno quando o conteúdo da notificação, ou parte dele, foi supostamente vazado. A frase que ecoou pela internet e incendiou o debate público foi particularmente impactante: integridade psíquica e emocional. A menção explícita a esses termos sugeria uma preocupação profunda e um alerta sobre os potenciais danos que a superexposição poderia causar à criança. O vazamento do documento, intencional ou não, transformou a disputa interna da família em um espetáculo público, com a opinião dos fãs se dividindo drasticamente. De um lado, defensores de Zé Felipe apoiavam a iniciativa, vendo-a como um ato de proteção paternal. Do outro, uma onda de solidariedade à Virgínia surgia, com muitos questionando a validade e a severidade de tal medida. As reações dos envolvidos à explosão midiática foram contrastantes e reveladoras. Virgínia, sempre muito ativa e transparente em suas redes, optou por uma mensagem misteriosa, carregada de melancolia, sem dar detalhes explícitos, mas deixando transparecer seu sofrimento e perplexidade. Essa postura,
embora diferente de seu habitual, intensificou ainda mais a curiosidade e o engajamento dos fãs. Zé Felipe, por sua vez, adotou um silêncio. Longe dos holofotes digitais sobre o assunto, sua ausência em comentários ou declarações diretas foi interpretada por uns como maturidade e por outros como uma frieza calculada, aumentando a pressão midiática e os rumores nos bastidores. Em meio ao turbilhão, surgiram novas revelações que aprofundariam ainda mais o dilema jurídico. Boatos de que existia uma cláusula específica no contrato de separação do casal, relacionada à imagem das filhas, começaram a circular. Se confirmada, essa cláusula, que antes parecia um detalhe burocrático, agora ganhava um peso colossal, abrindo precedentes para que a disputa fosse judicializada e se tornasse um caso de direito de família em grande escala. A ameaça de levar o caso aos tribunais pairava sobre a família, elevando o nível de tensão e sinalizando que a batalha pela imagem de Maria Flor estava apenas começando. Diante da notificação extrajudicial e da ameaça iminente de uma judicialização, Virgínia Fonseca tomou a decisão crucial de formalizar sua defesa. Ela contratou a renomada doutora Sofia Lima, uma especialista em direito de família com vasta experiência em casos envolvendo direitos de imagem de menores. Essa contratação não apenas elevou o nível do confronto, transformando-o em uma disputa legal completa, mas também sinalizou a determinação de Virgínia em lutar pelo que considerava seu direito de compartilhar a vida de sua filha. A presença da doutora Sofia ao lado da influenciadora deixou claro que o caso não seria resolvido nos bastidores da internet, mas sim nos tribunais. A notícia de que a primeira audiência seria marcada na Vara da Infância e Juventude adicionou uma camada de seriedade e gravidade ao caso. Não se tratava mais apenas de uma briga de família ou de um escândalo de celebridades. O bem-estar e os direitos de Maria Flor seriam analisados por uma instância judicial especializada. O que estava em jogo na audiência era complexo e delicado. De um lado, o direito de Virgínia de publicar vídeos com Maria Flor para fins afetivos, defendendo a memória e o registro do crescimento da filha. De outro, a preocupação de Zé Felipe com a exposição comercial e permanente da criança, argumentando que a superexposição poderia prejudicar a integridade psíquica da menina. O clima na audiência inicial era de tensão palpável. Virgínia e Zé Felipe, antes um casal midiático, agora se viam frente a frente como partes opostas em um processo legal. A tentativa de conciliação, embora protocolar, foi permeada por um silêncio carregado e olhares que denunciavam anos de convivência e a dor de um conflito que atingia a todos. A presença dos advogados e do juiz conferia um ar solene e intimidatório ao ambiente, deixando claro o peso das decisões que seriam tomadas. Foi nesse cenário de alta voltagem que Zé Felipe proferiu a bomba que abalaria Virgínia profundamente e ressoaria por toda a internet. Ser mãe na internet é diferente de ser mãe de verdade. A frase, dita com a intenção de sublinhar sua preocupação com a autenticidade e a privacidade da filha, atingiu Virgínia em seu ponto mais sensível, sua identidade como mãe. Para ela, que construiu uma carreira e uma relação com seus fãs baseada na maternidade compartilhada, a fala de Zé Felipe foi um ataque direto à sua essência, minando sua capacidade de ser uma mãe verdadeira por conta de sua exposição pública. Ao final da tensa audiência, a decisão judicial provisória pegou muitos de surpresa e gerou um choque massivo entre os fãs. Virgínia foi temporariamente impedida de publicar qualquer conteúdo com Maria Flor, e mais, foi obrigada a deletar vídeos antigos onde a filha caçula aparecia. Essa medida drástica não apenas impactou a vida pessoal da influenciadora, que se viu forçada a apagar memórias e parte de sua história digital, mas também levantou um intenso debate público sobre a marca pessoal de Virgínia como mãe digital. A questão já não era só a privacidade de Maria Flor, mas a viabilidade da maternidade digital como modelo de vida e trabalho. A decisão judicial provisória de proibir a aparição de Maria Flor nos conteúdos de Virgínia e a ordem para deletar vídeos antigos geraram um verdadeiro efeito dominó que se estendeu da vida pessoal da influenciadora à sua carreira profissional. Campanhas de marketing que já estavam em andamento e que contavam com a participação da pequena Maria Flor tiveram que ser canceladas às pressas, resultando em perdas financeiras significativas e em abalos na credibilidade com marcas parceiras. Virgínia, que havia construído sua imagem em parte pela maternidade digital, viu-se obrigada a reformular sua estratégia de conteúdo, consequentemente, sua própria marca. A ausência da filha caçula nos vídeos forçou-a a buscar novas abordagens, muitas vezes sem o mesmo apelo e engajamento que as interações espontâneas com as crianças geravam. Nos bastidores,
O sofrimento pessoal de Virgínia era visível para sua equipe mais próxima e para aqueles que a acompanhavam de perto. Apagar memórias preciosas em vídeo, momentos que registravam o crescimento e a alegria de Maria Flor, era um ato doloroso que ia muito além da simples exclusão de arquivos digitais. Era como se estivesse apagando parte de sua própria história e de sua identidade como mãe. A exaustão começou a tomar conta, com a influenciadora demonstrando cansaço físico e mental diante da pressão incessante do processo legal, da opinião pública e da dor de não poder mais compartilhar sua filha com o mundo. As olheiras profundas e a voz embargada em alguns desabafos esporádicos nas redes sociais eram o retrato de sua batalha interna. Enquanto isso, Zé Felipe mantinha-se firme em sua posição. Determinado a proteger Maria Flor da superexposição, ele não demonstrava sinais de ceder, mesmo diante da comoção pública e do aparente sofrimento de Virgínia. A percepção de que a internet estava virando contra ele em alguns momentos, com parte dos fãs criticando sua postura rígida, não o abalava. Sua prioridade era a integridade da filha, e ele estava disposto a arcar com as consequências de sua decisão, inclusive as negativas de imagem. Nesse cenário de crescente tensão, houve uma intervenção familiar discreta por parte de Leonardo. Preocupado com a imagem da família e com o bem-estar de todos os envolvidos, o pai de Zé Felipe tentou intermediar a situação, buscando uma solução que pudesse acalmar os ânimos e evitar mais danos à reputação dos Fonseca e Costa. No entanto, a complexidade do caso e a firmeza das partes envolvidas dificultavam qualquer tipo de conciliação informal, e a sombra do processo judicial continuava a pairar sobre eles, deixando claro que a disputa estava longe de um fim pacífico. Com o conflito se arrastando e a necessidade de embasar as decisões judiciais com elementos técnicos e científicos, o tribunal emitiu um ato judicial crucial: a determinação de que Virgínia e Zé Felipe passassem por uma avaliação psicológica com a doutora Ana Paula Fernandes. Essa medida visava aprofundar a compreensão sobre a dinâmica familiar, o impacto da exposição digital na vida de Maria Flor e as intenções e percepções de cada genitor. A psicóloga designada pela Vara da Infância e Juventude se tornou, assim, uma peça fundamental no processo, responsável por fornecer um parecer imparcial que auxiliaria o juiz a tomar uma decisão mais informada e centrada no melhor interesse da criança. O processo de avaliação envolveu sessões individuais com Virgínia e Zé Felipe. Virgínia, embora inicialmente apreensiva, demonstrou uma postura de abertura e vulnerabilidade durante as conversas com a doutora Ana Paula. Ela expressou sua dor genuína pela ausência de Maria Flor em seus vídeos, sua crença na construção de memórias digitais e a complexidade de conciliar sua vida profissional como influenciadora com os desafios da maternidade. A psicóloga pôde observar o sofrimento da mãe, mas também a intrínseca ligação entre sua identidade pessoal e profissional e a exposição da filha. Zé Felipe, por outro lado, manteve uma postura mais direta e reservada. Suas falas focaram em sua preocupação primordial com a proteção da privacidade e da integridade emocional de Maria Flor, reforçando os argumentos que o levaram a iniciar o processo. Ele expressou seu receio de que a fama precoce e a superexposição pudessem causar danos irreversíveis à identidade da filha, defendendo a necessidade de um ambiente mais resguardado para o seu desenvolvimento. O relatório preliminar da psicóloga, entregue ao tribunal, revelou achados que pesariam significativamente a favor do argumento de Zé Felipe. A doutora Ana Paula Fernandes apontou uma clara sobreposição entre o ambiente doméstico e o ambiente digital na casa materna, indicando que a linha entre a vida privada e a vida pública de Maria Flor parecia estar tênue demais sob a guarda de Virgínia. A psicóloga sugeriu uma possível confusão de identidade para a criança, que poderia ter dificuldades em distinguir entre sua persona pública e sua individualidade, dado o volume e a natureza do conteúdo que a envolvia. Essas conclusões, embasadas na expertise da profissional, reforçaram a tese de Zé Felipe de que a exposição estava, de fato, sendo prejudicial ao desenvolvimento saudável da filha. O impacto do relatório no caso foi imediato e profundo. As recomendações da psicóloga para Maria Flor, embora não fossem uma sentença final, indicavam a necessidade de um ambiente mais protegido e menos exposto. O parecer da doutora Ana Paula se tornou um pilar importante para as decisões futuras do juiz, dando um peso considerável à argumentação de Zé Felipe. A balança da justiça, que antes parecia equilibrada, agora inclinava-se, ao menos provisoriamente. Apesar do relatório psicológico preliminar pender para o lado de Zé Felipe, Virgínia,
conhecida por sua resiliência e por sua capacidade de se conectar com o público, orquestrou uma jogada emocional que mudaria a percepção de muitos. Ela publicou um vídeo intitulado Para Quem Julga Sem Conhecer, marcando uma drástica mudança de tom em sua comunicação. Longe dos stories ensaiados e da imagem sempre impecável, Virgínia surgiu em um desabafo cru e emocionante, sem maquiagem e sem filtros, revelando a profundidade de sua dor e vulnerabilidade. Foi um grito silencioso que reverberou por toda a internet, transformando sua dor privada em um tema de debate público. O ponto central de seu vídeo era a angústia de não poder mais filmar a própria filha, de ter sua maternidade questionada e de se sentir um alvo para apontar o dedo. Com a voz embargada e os olhos marejados, ela expressou a dor de apagar memórias e de se ver impedida de registrar os momentos mais simples e preciosos da vida de Maria Flor. Virgínia desnudou sua alma, mostrando a fragilidade por trás da influenciadora de sucesso, e questionou a facilidade com que as pessoas a julgavam sem conhecer a complexidade de sua situação. Ela falou sobre o amor incondicional por sua filha e sobre o paradoxo de ter sua capacidade de amar e cuidar questionada justamente por causa de sua visibilidade. A repercussão massiva foi imediata e avassaladora. O vídeo viralizou em questão de horas, acumulando milhões de visualizações e se tornando um dos assuntos mais comentados nas redes sociais. Fãs, seguidores e até mesmo outras celebridades se solidarizaram com Virgínia, inundando os comentários com mensagens de apoio e empatia. A influenciadora digital, que antes era criticada por alguns por sua superexposição, agora era vista como uma mãe ferida, lutando por seu direito de amar e expressar-se. A narrativa da mãe digital foi ressignificada, e o debate sobre os limites da privacidade e da exposição infantil ganhou novas nuances a partir da perspectiva de Virgínia. A comoção gerada pelo vídeo, no entanto, não foi bem recebida por Zé Felipe. Ele sentiu um profundo incômodo com a comoção e a onda de apoio a Virgínia, interpretando sua atitude como uma estratégia para jogar a opinião pública contra ele. Para Zé Felipe, o desabafo público de Virgínia era uma tentativa de manipular a narrativa a seu favor, desvirtuando o foco da verdadeira questão, que era a proteção da integridade da filha. Ao final do vídeo, Virgínia fez um gesto simbólico ao mostrar um urso de pelúcia, ressaltando que, embora não pudesse mais mostrar Maria Flor em seus vídeos, o amor por ela continuava intacto. O simbolismo do urso de pelúcia representou o fechamento emocional da disputa para Virgínia, um aceno de que ela continuaria a amar sua filha e a ser mãe, mesmo que a expressividade desse amor fosse agora silenciosa para o mundo digital. Esse momento final solidificou a imagem de Virgínia como uma mãe devotada, reforçando a empatia do público e reacendendo o debate sobre quem estava realmente certo nessa complexa batalha. No turbilhão da disputa e do desabafo emocionante de Virgínia, a figura de Leonardo, pai de Zé Felipe, emergiu como um ponto crucial, revelando uma influência oculta que aprofundaria ainda mais a crise familiar. Uma entrevista, somada a um áudio vazado, indicou um apoio irrestrito à postura do filho. Nas entrelinhas, a fala de Leonardo sugeria que ele seria o verdadeiro mentor por trás das decisões de Zé Felipe, o que acendeu um novo e intenso debate sobre a manipulação e a autonomia do cantor na briga pela imagem de Maria Flor. A percepção de que Zé Felipe estava sendo influenciado pelo pai ganhou força, adicionando uma camada de complexidade e ressentimento à já delicada situação. A percepção dos fãs se dividiu ainda mais. Enquanto alguns defendiam a preocupação paternal de Leonardo, muitos passaram a vê-lo como um manipulador da situação, alguém que estaria controlando as ações de Zé Felipe. Essa visão fortaleceu a narrativa de que Virgínia estava sozinha na guerra de família, enfrentando não apenas o ex-marido, mas toda uma estrutura familiar que parecia coesa contra ela. As redes sociais se tornaram um campo de batalha para opiniões, com a lealdade dos fãs sendo testada e redefinida a cada nova revelação. A tensão escalou a ponto de culminar em um ato de afastamento de Virgínia. Ela cancelou um evento importante onde Leonardo estaria presente, uma demonstração clara de que a crise havia transbordado do âmbito legal para o pessoal e familiar. O cancelamento não apenas sinalizou o aprofundamento das desavenças, mas também expôs publicamente o racha na outrora unida família, evidenciando que as relações estavam seriamente comprometidas pela disputa judicial e pelas revelações sobre a influência de Leonardo. Em meio a esse cenário conturbado, Poliana Rocha, mãe de Zé Felipe e esposa de Leonardo, também se manifestou. Sua fala, sobre coração de mãe e razão de pai, embora aparentemente neutra, dividiu ainda mais o público. Para alguns, Poliana tentava uma conciliação velada.
Para outros, sua declaração parecia legitimar a postura de Zé Felipe e Leonardo, colocando a razão masculina acima do coração materno de Virgínia. Diante do envolvimento direto de seus sogros e do agravamento da crise familiar, Virgínia entrou em um período de silêncio e recolhimento. Ela tentava processar a complexidade da situação, a traição percebida e o impacto que o envolvimento de Leonardo teria não apenas no processo, mas em sua relação pessoal com a família de Zé Felipe. O palco da internet, antes seu refúgio e plataforma de expressão, agora parecia um campo minado, onde cada movimento poderia ser interpretado e virar munição para o conflito. A tensão atingiu seu ponto máximo com a segunda audiência, aguardada com grande expectativa por todos os envolvidos e pelo público. Desta vez, a base das discussões seria o relatório da psicóloga, doutora Ana Paula Fernandes, cujas conclusões sobre a sobreposição entre o ambiente doméstico e digital prometiam influenciar decisivamente o desfecho do caso. A atmosfera na sala era pesada, prenunciando um confronto final. Em um momento inesperado, que quebrou o protocolo e a formalidade do ambiente forense, Virgínia e Zé Felipe entraram pela mesma porta. Um breve, mas carregado, olhar trocado entre eles revelou a profundidade da mágoa e da história compartilhada, antes que se sentassem em lados opostos da sala, protegidos por seus advogados. Era o vislumbre da humanidade por trás da celebridade, um lembrete de que, apesar da disputa pública, ainda havia um elo familiar. Após longas e exaustivas discussões, nas quais os argumentos de ambos os lados foram reiterados e debatidos, o juiz, percebendo que a conciliação dependia de uma conexão mais profunda, propôs algo em comum: uma conversa direta entre Virgínia e Zé Felipe, mediada pela psicóloga. A mágoa, que até então parecia intransponível, começou a dar lugar a um ambiente de vulnerabilidade. Sem a barreira dos advogados e com a mediação profissional, a comunicação fluiu de forma mais autêntica. Nesse espaço de confidencialidade, as verdades mais profundas foram reveladas. Virgínia, com a voz embargada, expressou toda a sua dor, acima de tudo, o imenso amor que sentia pela filha. Ela reiterou que suas postagens eram uma extensão de sua maternidade e uma forma de registrar o crescimento de Maria Flor. Zé Felipe, por sua vez, revelou seu medo mais íntimo: o preço da fama. Ele não queria que Maria Flor crescesse sob a mesma pressão e o mesmo escrutínio que ele e sua família haviam enfrentado. Seu objetivo primordial era proteger a inocência da filha, garantindo que ela tivesse uma infância o mais normal possível, longe dos holofotes e da comercialização de sua imagem. Diante das emoções e das justificativas genuínas de ambos, a psicóloga interveio com uma sugestão conciliatória que visava atender às preocupações de ambos. Ela propôs que o conteúdo com as filhas seria permitido, mas com duas condições cruciais. As postagens deveriam ser previamente compartilhadas com o outro genitor para aprovação. Fundamentalmente, nenhuma delas deveria envolver fins publicitários. Essa proposta representava um caminho do meio, permitindo a Virgínia continuar sua maternidade digital de forma afetiva, enquanto assegurava a Zé Felipe que a imagem da filha não seria explorada comercialmente ou sem seu consentimento, priorizando o bem-estar da criança. O desfecho do drama familiar e jurídico veio com a homologação do Acordo de Cooperação Parental sobre Imagem e Convivência Digital. Esse documento, resultado da conciliação mediada na segunda audiência, selou um novo capítulo na relação de Virgínia e Zé Felipe, estabelecendo diretrizes claras para a exposição das filhas nas redes sociais. Foi um momento de alívio e de reconhecimento mútuo, onde a preocupação com o bem-estar de Maria Flor superou as desavenças pessoais e as pressões da fama. A decisão não apenas se encerrou, mas também validou a importância de um olhar cuidadoso sobre a infância na era digital. As primeiras publicações após o acordo foram carregadas de simbolismo e esperança. Virgínia postou uma foto de um pôr do sol sem legenda, um gesto que falava volume sobre a calma e a paz encontradas após a tempestade. A imagem refletia o silêncio necessário para a reflexão e o renascimento. Zé Felipe, por sua vez, compartilhou uma selfie com Maria Flor dormindo em seu colo, acompanhada da legenda "Deus no comando sempre". Ambas as postagens, em sua simplicidade, transmitiam uma mensagem de maturidade, fé e o desejo de reconstrução, demonstrando que o casal havia chegado a um entendimento que beneficiava, acima de tudo, a filha. A repercussão positiva foi imediata e avassaladora. Celebridades e fãs celebraram o desfecho, elogiando a maturidade do casal em chegar a um consenso e o exemplo que estavam dando ao público.
A história de Virgínia e Zé Felipe tornou-se um case de superação e de como o diálogo pode prevalecer mesmo em situações de grande conflito. Até mesmo Leonardo, o pai de Zé Felipe, que havia sido visto como mentor da proibição, publicou um vídeo com os netos, com a legenda "Família é onde a gente aprende a perdoar". Essa frase selou o ciclo da crise familiar, indicando uma trégua e um movimento em direção à harmonia. O símbolo do vídeo de desabafo de Virgínia, antes um registro de sua dor e impotência, foi ressignificado. Ele passou a ser visto não apenas como um momento de vulnerabilidade, mas como uma parte essencial de sua luta e de seu amor incondicional por Maria Flor. Aquele vídeo se tornou um marco da jornada de Virgínia, mostrando que, mesmo na dor, ela manteve sua essência de mãe dedicada. Por fim, Maria Flor voltou a aparecer nas redes, mas de forma diferente, leve e natural. Não mais como um chamariz publicitário, mas como parte da vida cotidiana e dos momentos afetivos da família. Sua presença simbolizou a empatia e o entendimento alcançados pelos pais, e a lição principal que a história ensinou. Às vezes, mostrar menos é amar mais. A família, reconstruída em novas bases, mostrou que é possível conciliar a vida pública com a proteção da privacidade, especialmente a das crianças. E assim, chegamos ao fim de uma história que nos fez refletir, torcer e sentir a complexidade das relações humanas na era digital. Maria Flor, Virgínia e Zé Felipe nos mostraram que, no fim das contas, o amor e o bem-estar familiar são a base de tudo. Se essa jornada tocou seu coração e te fez pensar sobre a importância do diálogo e da empatia, deixe seu like, compartilhe este vídeo com quem precisa dessa mensagem e inscreva-se no canal para continuarmos explorando histórias que nos transformam. Sua presença aqui faz toda a diferença.